Boa noite. Hoje a gente vai dar continuidade à matéria que a gente começou semana passada, né? A gente começou a falar das vigas, então agora a gente continua esse assunto aí. Então, semana passada, hoje a gente continua falando aí das vigas. Semana passada a gente mostrou uma parte introdutória aí, né? Falando dos parâmetros iniciais, então a carga que a laje tem, o peso próprio da viga, o comprimento efetivo desse elemento, e hoje a gente entra numa parte que é a distribuição das cargas da laje para a viga. Então, como é que a laje faz para gerar carregamento na viga? Então, a ideia, basicamente, é você analisar como que é feito a distribuição das cargas a partir da laje para a viga. Tem gente que até analisa dessa maneira, divide a laje em 4 partes, fala que cada parte vai para uma viga, mas a ideia não é bem essa, a ideia é através dessas linhas de ruptura, que eles chamam. Então, cada viga, de acordo com a sua rigidez, de acordo com a sua capacidade de receber carregamento, vai puxar para si uma parcela da laje. Então, faz-se a divisão de cada vértice da laje segundo uma angulação. Depois que você faz essa divisão aqui de acordo com o ângulo, você faz a ligação dessas linhas, né, e forma-se essas áreas. Então, nesta divisão aqui, essa viga do canto vai receber a carga referente a esta área 1, esta parte aqui da viga aqui de baixo vai receber a carga referente à área 2, esta viga aqui vai receber uma carga referente a esta área 2, desculpa, aqui embaixo área 4, aqui área 2, e esta viga aqui de cima, essa parte da viga aqui de cima vai receber a carga referente a esta área 3. Então, é de acordo com essas divisões. Como é que funciona essa divisão? No PDF tem um material, eu acho que está um pouquinho melhor apresentado, acho que eu botei mais exemplos lá. Botei mais exemplos aqui no PDF para ver se eu conseguia melhorar essa apresentação. Então, imagina que você tem um conjunto de lajes, aqui, né, vários painéis de laje, formando um conjunto aqui, e você vai fazer essa divisão por linhas de ruptura. Basicamente, você tem duas opções. Ou você vai dividir o vértice em dois ângulos de 45, então, assume-se que aqui tem um ângulo de 90, então, eu vou dividir o ângulo por sua bissetriz em 45 e 45. Ou você vai fazer uma divisão desses 90 graus em 30 e 60 graus. 60 e 30. Então, como é que você faz essa análise? Então, você tem que ir em cada... Então, como é que você faz essa divisão? Você tem que ir em cada vértice e dividir esse vértice através de uma linha com uma angulação. Então, se você analisar esse primeiro vértice aqui, ele é composto por duas vigas, essa viga aqui de cima e essa viga aqui lateral. Então, a análise que você tem que fazer é se existe ou não continuidade. O que é isso? Se existe uma laje ao lado, ou uma laje depois dessa viga, ou se não existe. E a mesma coisa para esse lado de cá. Então, se você analisar essa viga, para o lado de cá, não tem nenhuma laje, à esquerda dela aqui. E se você analisar esta viga de cá, acima dela também não tem nenhuma laje. Se não tem laje aqui, não tem laje aqui, esta divisão vai ser através de dois ângulos de 45 graus. Imagina que você está analisando essa laje do meio aqui, ó. Vou dividir este vértice dela, composto por esta viga e por esta viga. Então, se eu olho abaixo dessa viga aqui, existe uma laje. Se eu olho à esquerda desta viga aqui, também existe uma laje. Então, se tem laje aqui, se tem laje aqui, esse vértice será dividido por dois ângulos de 45 graus. E a outra opção que você tem é, por exemplo, imagine esta laje agora de cá, neste vértice aqui embaixo.
Então, você tem que analisar esta viga aqui e esta viga aqui. Se eu olhar abaixo desta viga, não tem laje. Se eu olhar à direita desta viga aqui, tem laje. Então, se existe laje de um lado e não existe laje do outro, você vai dividir este ângulo em 30 e 60, sendo que o 30 para o lado que não tem laje e o 60 para o lado que tem laje. Então, se você olhar esta laje aqui do meio em relação a este ângulo, este vértice, né? Para o lado de cá tem laje, para cima não tem laje, então 60 para o lado que tem laje, 30 para o lado que não tem laje. Então, tentando resumir, não sei se ajuda, mas se for igual dos dois lados, ou seja, não existe laje em nenhum dos dois lados, ou existe laje nos dois lados, o ângulo vai ser de 45 graus. Se existe laje de um lado e não existe do outro, o ângulo vai ser de 30 e 60, sendo que 30 para o lado onde não tem a laje e 60 para o lado onde tem a laje. Então, se você olhar esta laje aqui, canto, neste vértice, o 60 vai ficar para baixo, o 30 vai ficar para cá, porque aqui não tem laje e aqui tem laje. Então, a gente consegue voltar para a apresentação aqui e fazer esta relação. Então, se você olha esse vértice aqui, não tem laje em nenhum dos dois lados, 45 e 45. Se tem laje para cá, não tem laje para cá, e tem laje do lado de cá, 30 e 60, sendo 30 para o lado que não tem laje e 60 para o lado que tem a laje. Então, é assim que a gente faz as divisões. Então, você tem uma linha aqui que vai sair a 45 graus, você tem uma linha aqui que vai sair a 30 graus daqui de cima, ligou essas duas linhas, aqui embaixo a mesma coisa, ligou essas duas, aqui você vai ter uma ligação, dividiu nas 4 áreas. Então, essa parcela vai para esta viga, essa parcela vai para esta viga, parcela para cá e assim. Então, na grande maioria dos casos, você vai ter 2 triângulos e 2 trapézios. Isso só não vai acontecer se você tiver uma laje quadrada. Se ela for quadrada, aí o que você vai ter vão ser 4 triângulos, formando essa laje. Então, você vai ter que calcular a área de 4 triângulos. E aí você precisa calcular estas áreas aqui. Como é que faz isso? Imagina que você tem essa situação aqui, ó. Essa laje aqui mede 10 metros aqui, mede 12 metros nessa direção, e você tem a divisão dos ângulos aí, conforme disposto e as áreas apresentadas. Então, o que você precisa fazer, ou a forma que a gente começa isso aqui, é através do cálculo deste triângulo aqui, ó. Então, você vai analisar, em primeiro lugar, este triângulo. Então, trouxe ele aqui para baixo. Este triângulo aqui, ele tem um ângulo de 45, tem um ângulo de 30, e aqui a gente sabe que mede 10 metros. Para auxiliar e facilitar o processo, você traça a altura desse triângulo, esta linha aqui. E na hora que você traça esta altura aqui, uma coisa tem que chamar a atenção, que é este ângulo de 45. Se você lembrar da trigonometria, a tangente de 45 é igual a 1. E tangente, por definição, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, se essa divisão aqui, cateto oposto sobre cateto adjacente, é igual a 1, porque este ângulo é de 45, esse cara aqui obrigatoriamente tem que ser igual a esse, porque só assim que a divisão vai dar 1. Então, significa que a altura desse triângulo também vale A. Então, se esse ângulo é 45, isso aqui mede A, isso aqui também tem que medir A. Se isso é verdade, você pode formar um sistema onde A mais B é igual a 10, porque esse lado todo do triângulo aqui a gente sabe que mede 10, e a gente dividiu em A e B, então A mais B igual a 10, e olhando para esse lado de cá, tangente de 30, o que é tangente? Cateto oposto sobre adjacente, tangente de 30 vale A sobre B.
Então, tangente de 30 vale A sobre B. Pronto, então você tem um sistema aqui para ser resolvido. Tangente de 30 é igual a 0,577, se você colocar nessa sua calculadora aí, lembrando que ela tem que estar em graus. Está falando aqui de 30 graus. Passa esse B para lá multiplicando, então A vale 0,577 vezes B. Se A tem esse valor, basta eu pegar isso aqui e colocar no lugar do A. Então, A mais B igual a 10, 0,577 vezes B, mais B também é igual a 10. Meio B mais 1B, você tem 1,5B. Isso é igual a 10. 10 dividido por isso, você tem que B vale 6,34. Se B vale 6,34, A vale 3,66. Então, a partir daqui, você chega nesses valores. A e B. Então, se você tem um triângulo cuja altura dele é A, e o lado e a base dele vale 10, basta você multiplicar 10 vezes a altura, dividir por 2, você vai ter a área daquele triângulo 4. Pode ser que esse triângulo aqui de cima seja idêntico ao de baixo, então a área vai ser a mesma. Isso só vai ocorrer quando os ângulos forem iguais. O tamanho aqui vai ser, né, porque você está na mesma laje, mas os ângulos aqui têm que ser iguais. Então, se você tiver aqui um ângulo de 30, outro de 30, esse triângulo vai ser diferente desse aqui de baixo. Então, você tem que refazer todos aqueles cálculos. Mas, se ele for igual, você pode, se os ângulos forem o mesmo, então, 45, 45, 30, 30, esse lado aqui mede 10, só existe uma possibilidade desses triângulos existirem, e ela é deles serem iguais. Ou se você rebater esse triângulo, imagina, dobra isso aqui no meio, você vai ver que esse triângulo vai cair exatamente em cima desse. Então, isso prova que eles são iguais. E aí, então você pode falar que o A1 também tem o mesmo valor. Agora, para os outros casos, por exemplo, aqui o triângulo da laje 2, A5 e A8, você tem que fazer todo o processo de novo. Então, você sabe que aqui mede 4, você traça a altura aqui, divide em duas partes, o tamanho que tiver aqui vai ser o tamanho da altura, porque esse ângulo é de 45, e aí isso mais isso vale 4, a tangente disso dividido por isso, a tangente de 30 é a altura dividido por esse lado de cá, e aí repete-se o processo. E você acha as áreas do triângulo, dos outros dois triângulos. E depois você precisa calcular a área do trapézio. A gente sabe que a área do trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Então, ali no exercício eu separei bonitinho, escrevi ali como é que está. Mas, se você olhar tanto para esse trapézio de cá quanto para esse de cá, a base maior é esse lado aqui, então ela é fácil de identificar, está aqui já o 12. A base menor é esse tamanhozinho aqui, ó. E qual que é o tamanho disso? É você pegar esse tamanho todo, tirar a altura do triângulo 1, então essa medida aqui, e a altura do triângulo 4. Na hora que você subtrair de 12 este valor e este valor aqui, vai sobrar só essa parte aqui no meio. Então, você soma esse valor com esse e multiplica pela altura. Se você reparar aqui, ó, na hora que a gente dividiu A e B, foi dividido exatamente nesta direção aqui, ó, na direção dessa linha. Então, significa que A é a altura do trapézio A2. E B é a altura do trapézio A3. E para o lado de cá vai acontecer a mesma coisa. Então, é só você, é análogo o processo, né? É só você repetir. Então, o que eu fiz aqui foi isso. A base maior são os 12 metros, a base menor é 12 menos a altura do triângulo A1, menos a altura do triângulo A4. Então, a gente achou que o A aqui, que era a altura, valia 3,66. Então, você vai pegar 12 menos 3,66, menos 3,66. Você vai ter o tamanho da base menor.
soma isso, multiplica pela altura, no caso da área 2 é o A, que está aqui, como a gente mostrou ali em cima, e divide isso tudo por 2, você tem a área 2. E a área 3, base maior e base menor se repetem, base maior e base menor se repetem, o que muda é a altura, que agora passa a ser o B. E aí você tem o valor da área A3. Então, depois que você divide a laje através dos ângulos aqui, pelas linhas de ruptura, você tem que calcular as áreas de todos os elementos. Então, o que a gente quer definir é qual que é a carga que está atuando na nossa viga. Na maioria dos casos, nossa viga vai ter essa carinha aqui. Então, imagina, essa viga aqui no canto. Ela é uma viga que tem 8 metros, biapoiada, e que tem uma carga ao longo do seu comprimento. Então, ela está representada aqui. Ó. É uma viga biapoiada de 8 metros com uma carga. Quem compõe este carregamento? O peso próprio da viga. Então, a gente mostrou como é que calcula ele lá atrás. Você pega a área da seção transversal e multiplica por 25. O peso das paredes, aí a gente até comentou lá, mas, como eu falei, a gente não vai trabalhar com eles aqui. Eles existem, mas a gente vai deixar eles à parte. E o carregamento que chega da laje. Como é que você faz para levar a carga da laje para a sua viga? Você precisa saber qual que é a área da laje que está atuando e qual é a carga que aquela laje tem. A carga da laje é aquilo que a gente já mostrou lá. Peso próprio da laje, a carga de revestimento e a carga de utilização. Então, aquilo que a gente fez na aula de laje, repete aqui, porque a gente precisa desse cara. Então, o G é o peso próprio da laje, mais a carga de revestimento da laje, mais a carga de utilização, que é aquilo que a gente tira da tabela, tudo mais lá depende, se é uma sala de aula, se é um corredor, então, essas questões. Então, você vai pegar a área que leva a carga para aquela viga e multiplicar pela carga daquela laje. Então, seria aqui, ó. Se você está analisando essa viga de cá, você vai pegar esta área, o valor desta área, e multiplicar pelo carregamento desta laje. Não sei se vocês lembram, mas quando a gente determina o carregamento da laje, determina o G, ele sai em quilonewtons por metro quadrado. Quilonewtons por metro quadrado vezes uma área vai dar quilonewton. Então, basta você pegar esse quilonewton, dividir pelo comprimento da viga, por isso que aqui tem este comprimento da viga aqui, e você vai ter uma carga em quilonewtons por metro. Aqui é quilonewton por metro, soma, e você tem esta carga distribuída, que é a que atua na sua viga. Só chama atenção que aqui é um C maiúsculo, tá? É diferente do cobrimento. Quando aparece o cobrimento lá, é um Czinho minúsculo. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí você pode ter algumas formas de analisar isso. Então, posições das vigas pode ter formas de cálculos diferentes, vamos dizer assim. Então, imagina esta primeira viga aqui, que é a viga V3, que é essa aqui do canto. Se você olhar para essa viga V3, a única carga que está atuando nela é esta carga da área 2, que é referente à laje 1. Então, a carga que vai estar atuando aqui na viga V3 é o peso próprio da viga V3, então você vai pegar lá 0,20 vezes 0,5 vezes 25. Vai ter o peso próprio aqui, tantos quilonewtons por metro. Mais a área 2, que é esta área aqui, a carga da laje L1. Então, eu vou pegar essa altura, multiplicar por 25, somar com mais 1 e somar com a carga de utilização. Esse é o G. Isso eu multiplico por essa área, divido pelo comprimento da viga. Vai dar quilonewton por metro, somo com esse e forma-se esta carga. Esta é a viga mais simples. Mas você pode ter, por exemplo, essa viga V4 aqui, ó. Repare que ela já é diferente um pouquinho, porque ela tem carga da área 3, que pertence à laje 1, mas também recebe carga da laje da área A6,
A 5. Até essa área aqui, acho que é a 5. Da área 5, que pertence à laje 2. É 6 mesmo. Então, qual que é a ideia aqui agora? Para calcular qual que é a carga que está atuando nessa viga, primeira coisa, peso próprio da viga, então 0,2 vezes 0,6 vezes 25. Então, você acha esse cara aqui. E aí você vai. Qual área que contribui para essa viga? Tem a área A3 e tem a área A6. Uma coisa importante que você tem que analisar é as duas áreas distribuem carga no mesmo trecho da viga, ao longo do mesmo trecho. Então, você pode lançar mão dessa ideia aqui de somatório. Como assim? Então, você vai pegar lá, ó, a área 3 pertence a qual laje? A área 3 pertence à laje 1. Então, você vai multiplicar a área 3 pela carga da laje 1. Mas a área 6 pertence a qual laje? A laje 2. Então, você vai multiplicar a área 6 pela carga da laje 2. Isso tudo aqui você vai dividir pelo comprimento da viga 4. Então, divide por esse comprimento, somou com peso próprio, você tem a carga na viga V4. E, por fim, você pode ter algo parecido com esta viga aqui embaixo. Ela também recebe carregamento de duas áreas, porém, esta área atua nesse trechinho e essa área atua nesse trechinho de cá. São em trechos diferentes da viga. Então, desculpa. Então, o que você tem que fazer é gerar dois carregamentos, um para cada trecho da viga. Então, se você olhar esse primeiro trecho aqui, ele só recebe carga da área A4. E essa área A4 pertence à laje 1. Se é essa a situação, repete esse cara aqui de cima. Então, peso próprio da viga, mais a área 4 vezes a carga da laje 1, dividido pelo comprimento efetivo da V2, só que só o trechinho no qual esta carga influencia. Então, no caso aqui, eu dividiria por esse trecho aqui, ó, só. Não é mais o tamanho da viga toda. E calcularia uma carga 2, que também é o peso, tem o peso próprio da viga, tem que entrar aqui, não pode esquecer dele, mais a área 8, que é essa daqui, vezes a carga da laje 2, porque essa área pertence à laje 2, dividido por esse comprimento aqui. Então, você ia pegar esse trechinho aqui para fazer a divisão. Então, agora, não mais você tem um carregamento único, mas sim dois carregamentos distribuídos diferentes. E, além disso, se você analisar esse esquema aqui, verifica-se que essa viga está apoiada nessa viga aqui de baixo. Se isso está acontecendo, então significa que esta viga V4 gera uma carga concentrada na viga V2. Na viga V2. Então, você tem que vir aqui na carga na viga V4, calcular qual que é a reação de apoio. Então, temos que lembrar lá da resistência dos materiais, como é que calcula essa reação de apoio. E o valor dessa reação de apoio é esta carga concentrada que está atuando aqui. Então, esta viga V2 aqui, ela tem 3 carregamentos diferentes. Se a gente olhar lá no PDF, faço esta ideia também. Para determinar a carga atuante na viga V4. Então, se você olhar a viga V4 aqui, 20 por 60, você tem a área 3, que a gente calculou ali em cima, tem a área 6, esta laje 1 aqui tem uma carga de 6,5, a laje 2 tem uma carga de 7 kN. Então, você tem que analisar que a viga V4 recebe carregamento da área 3 e da área 6. Então, você vai calcular o peso próprio da viga, que no caso aqui dá 3 kN, se eu não me engano, calculei em algum lugar aí para cima. Então, o que você fez? 0,2 vezes 0,6 vezes 25. Então, isso aqui dá o 3. Acho que não está nesse slide não, porque a gente fez na aula passada, né? Então, está lá no slide da aula passada.
E aí, quem que gera carregamento nela? A área 3. A área 3 pertence a qual laje? A laje 1. Então, eu tenho que pegar o valor da área 3, 52,87, e multiplicar pela carga da laje 1, 6,5. Mas, além disso, ainda tem a área 6. Então, eu tenho que pegar a área 6, só que a área 6 pertence à laje 2. Então, eu vou multiplicar pela carga da laje 2. Isso tudo dividido pelo comprimento da viga. Então, na hora que você calcular isso aí, a viga vai ter uma carga de 44,22 kN. E também fiz isso para a viga V1. Então, a viga V1 é essa que está aqui em cima. Ela recebe a carga de duas áreas, de lajes diferentes, e em locais diferentes também. Então, lá tem uma carga para o primeiro trecho, que é o peso próprio da viga V1, mais a área 1, que pertence à laje 1, dividido pelo comprimento do primeiro trecho. Então, 14,39. E aqui é a mesma coisa para o segundo trecho, peso próprio da viga, mais a área 5 vezes a carga da laje 2, que é a qual essa área pertence, dividido pelo comprimento daquele trechinho. Então, no primeiro trecho de 10 metros, você tem uma carga de 14,39. No segundo trecho, de 7,63. E, além disso, ainda tem uma carga devido ao apoio da viga V4. Como é que a gente calcula a reação de apoio? Você vai pegar a carga distribuída, multiplicar pelo comprimento da viga V4, porque é dela que a gente está calculando a reação de apoio, e vai dividir por 2. Então, você tem uma carga concentrada aqui de 265,32. Então, esta é a ideia da distribuição das cargas. Então, semana que vem, o que a gente vai fazer é, a partir daqui, a gente começa a dimensionar efetivamente a nossa viga. Aqui a gente só chegou no carregamento dela.